ao meu querido Sr. João de Assis, cumprimentar ao Sr. Eurípides, que estava aqui dizendo: Emílio, qual é o pneu mais de segunda classe de um carro? Eu logo disse: o Careca. Aí ele disse: não, é o Step. Eu estou aqui porque, por qualquer eventualidade, mas na verdade ele tem muito mais bagagem e muito mais autoridade para falar do que esse jovem, entre aspas. Eu gostaria também de cumprimentar a banda que me fez lembrar uma ida nossa ao Serra Dourada. A música Agnus Dei é do cantor evangélico W. Smith. E eu quis assistir aquele evento no Serra Dourada. Provavelmente os únicos espíritas que estavam lá éramos nós e nossos familiares, esposa e filhos. O estádio estava lotado e o cantor veio a convite da igreja do apóstolo César Augusto. E foi impressionante quando ele cantou a música Agnus Dei. Eu percebi uma verdadeira sessão mediúnica. Na minha frente, irmãos mediunizados, espíritos se comunicando ali. E eu disse: aqui se encontra um momento mediúnico através desse grande músico e com essa grande energia que é a música Agnus Dei. Foi o dia que eu pensei que o Serra Dourada fosse voar, flutuar. Meus irmãos, a palavra ética vem do grego ethos ou etike, que significa costume e não regra de conduta. O direito consuetudinário, que é o direito do costume, nos fala de uma ética. Muito antes do Código de Hammurabi ou de Hammurabi, existiram outros tantos códigos esparsos que organizavam a conduta ou as condutas sociais. O Código de Hammurabi ou Hammurabi foi o código mais famoso daquele tempo, porque sintetizou todas as normas, todo o ordenamento proveniente do costume. O Código de Hammurabi foi o primeiro código que incentivou as grandes civilizações egípcia, romana, grega, mas foi na civilização egípcia, muito antes da grega, que os códigos de ética, de comportamento, tiveram um princípio de respeito ao próximo. Existiu na Grécia Antiga uma preocupação muito grande em se organizar um acervo ou um pensamento verdadeiramente ético que pudesse atender não apenas aos mais evoluídos, os filósofos, os platônicos, mas também pudesse atender a todo indivíduo que, ainda que não tivesse a sabedoria, pudesse respeitar a organização social. Naquele tempo, no século V e VI antes de Cristo, os gregos iniciaram um pensamento que seria chamado de pensamento do direito natural, determinando que, na consciência humana, as leis
cosmos estariam gravadas. Muitos séculos depois, Allan Kardec pergunta aos espíritos onde estaria escrita a lei de Deus. E os espíritos superiores responderam: na consciência. Voltando ao pensamento de Platão, que não concordava com o pensamento dos filósofos sofistas, que eram a favor das normas, das regras, das leis, porque Platão dizia que o homem não precisava de leis, nem de normas. O homem precisava de ouvir sua própria consciência, porque na consciência ele teria a noção do que seria certo e do que seria errado. A noção de certo seria toda conduta respeitosa diante do direito natural de alguém. E a conduta de errado, ou a conduta equivocada, seria aquela que pudesse contrariar o direito natural de alguém. Assim, existiram dois princípios que organizaram o pensamento jurídico no tempo da Grécia. O pensamento legalista, organizado pelo sofista ou sofistas, e o pensamento do direito natural, organizado por Platão, mas cujo autor foi Pitágoras. Depois Sócrates, depois Platão, Aristóteles. Aristóteles veio com uma nova filosofia, dizendo que Platão tinha razão e que os sofistas também possuíam determinada razão. Embora o homem pudesse ter na consciência uma concepção do certo e do errado, ele ainda precisaria de uma norma, necessitaria de um código de ética de comportamento, porque nem sempre, como dizia o sábio Aristóteles, chamado pelo seu mestre Platão de o intelecto, necessitaria de código de regras, porque o homem ainda não aprendeu a atender os requisitos da consciência. Assim, Aristóteles resolveu o problema do conflito existente entre os pitagorianos e os sofistas. Ele entendeu que necessitamos de regras, mas que também, em nossa consciência, ainda que não existam regras, ela é capaz de conduzir o homem a um código de ética divino que, séculos depois, seria organizado através do Evangelho e propriamente do Sermão da Montanha pelo meigo Rabi da Galileia. Depois desse período, os romanos, que também vinham de um direito consuetudinário ou direito dos costumes, organizaram uma lei muito severa, denominada a Lei das 12 Tábuas. Era uma lei inspirada no Código de Hammurabi. Essa lei foi a lei que deu início ao período primário da civilização romana. Após a conquista da civilização, ou a conquista da Grécia, os humanos aprenderam com os gregos a burilar melhor aquela lei tão draconiana, uma lei severa que punia o caluniador com a morte, ou seja, qualquer tipo de equívoco moral. A lei das 12 tábuas recomendava a morte. Se alguém caluniasse alguém e não provasse, a lei mandava matar. Assim acontecia com o Código de Hammurabi. Os romanos teriam o grande desafio pela frente de melhorar, de ampliar o Código do Direito estabelecido pelo grego. Mas como eles fizeram isso? Não foi da noite para o dia. A civilização romana e o Império Romano governou o mundo por mais de 1000 anos, por 1300 anos. Naquele tempo, o romano pensou em algo muito interessante. Surgiu no período republicano um grande homem chamado Caio Júlio César Augusto. O grande diplomata, o grande senador Júlio César, que conquistava territórios, reinos, sem derramamento de sangue. Ele que foi um general, se portava como embaixador. Ele que foi um soldado, se portava como diplomata.
Ele, que foi um grande administrador, se portava como um estadista. Júlio César organizou o Senado, desenvolveu outro tipo de código de pensamento, o pensamento popular. A vontade do imperador, ou melhor, a vontade do rei não deveria ser a única vontade para se organizar, para se estabelecer um código de ética social. O nosso Ministério da Educação e Cultura diz que o direito é uma ciência eminentemente social e que todas as leis legais, todo ordenamento jurídico deve se preocupar com a paz, com a igualdade, com o pensamento de fraternidade no meio social. Uma lei que não estabelece uma ordem, que não estabelece um respeito social, não seria uma lei verdadeiramente jurídica, verdadeiramente justa, verdadeiramente esperada por todo o contexto do direito. Assim, o Império Romano foi a organização mais perfeita que o ser humano fez na face da terra. E graças ao direito romano, que estabeleceu um princípio acima de todos, o direito romano tinha como prioridade a valorização da família. O pater familias ou pater familias era aquele chefe de família que deveria ser respeitado e ainda assim deveria ser considerado outro tipo de princípio, não apenas em relação ao pai, mas também em relação à mulher romana, à mãe, para que a família pudesse se estabelecer como sendo a base da civilização romana. Por isto que Roma governou por tanto tempo, porque o direito romano foi forte, porque ele valorizou a família, e sendo a família valorizada, surgia aí um código de ética familiar, o primeiro direito de família que existiu entre todos os tempos. Outros pretores, outros magistrados como Gaio, como Petrônios, como Ulpiano, o grande Ulpiano, desenvolveram pensamentos de código de ética para que a sociedade romana pudesse resolver os conflitos com os estrangeiros. Naquele tempo existiam os pretores peregrinos, que eram aqueles que resolviam os problemas, uma espécie de promotor e de advogado que cuidava dos interesses do povo conquistado por Roma. Mas a palavra final seria sempre do imperador. Após a morte de Júlio César, por meio de uma conspiração no Senado, porque ele queria ser o imperador, mas o romano não aceitava que ele, sendo imperador e casado com Otávia, ou com a irmã, que era irmã de Otávio, eles não poderiam admitir o relacionamento que Júlio César tinha com a rainha do Egito, Cleópatra, aquela mulher inteligente, falava vários idiomas, tinha vários livros escritos e organizou a maior biblioteca de todos os tempos, a Biblioteca de Alexandria, da cidade de Alexandria. Ela, que era descendente de Ptolomeu, teve um filho com Júlio César chamado Cesário e foi recebida com honras e com glórias na cidade de Roma, e isso causou diante do Senado uma perspectiva, porque agora ele queria ser imperador, e se por acaso ele viesse a morrer, quem o substituiria? Um filho de uma egípcia, o que era inadmissível para o Senado naquele tempo. Um egípcio, um romano, filho do Egito, assumir um trono da maior organização até hoje fundada na Terra, o Império Romano. Assim, após a morte de Júlio César, Marco Antônio, seu discípulo, assumiu as rédeas, mas também veio se apaixonar por Cleópatra, devido à sua capacidade de persuasão, de sedução, mas principalmente devido à sua capacidade de enxergar um código de ética que pudesse atender os conflitos, resolver os problemas. Ela tinha, em algum momento, a concepção de que o Egito poderia ajudar em muito a civilização romana através dos princípios morais e dos princípios éticos organizados por seu ascendente Ptolomeu. Depois,
que Marco Antônio veio a morrer devido ao suicídio, porque ele era apaixonado por Cleópatra. Cleópatra também se suicidou. Ele percebeu, ou melhor, Marco Antônio percebeu que o Império Romano já teria os seus dias, ou por que não de pensar, os seus séculos, em algum momento, em declínio. Ninguém naquele tempo, no tempo de Marco Antônio, poderia cogitar a queda de um tão grande poder. A águia imperial romana, que dominava toda a Europa e parte da África, e até o Egito, que pertence à África, não se poderia imaginar que algum poder na terra pudesse derrubar tão grande poder. Mas o tempo passou, e a história das ruínas romanas até hoje nos deixa pensar uma sociedade que naquela época tinha mais de 1 milhão de habitantes. Naquele tempo se organizou as constituições imperiais. Roma se expandiu tanto que não teve controle sobre o seu vasto domínio. E esse controle foi sendo, por que não dizer, obnubilado, porque o direito ficou enfraquecido. E uma sociedade onde o direito é enfraquecido é uma sociedade débil, se torna uma sociedade fragilizada e o Estado perde a sua soberania. Observa-se ainda que a queda do Império Romano se deveu, além do enfraquecimento do direito, o enfraquecimento da família. Porque o direito enfraquecido e a família enfraquecida, devido a uma ambição desmedida, essa civilização chegou ao seu final. Mas Roma nos legou uma herança, a herança de uma igreja estruturada pelo pensamento cristão. Com a queda do Império Romano e a preocupação do imperador Justiniano, que foi o último imperador, e ele se preocupou com o direito romano, organizou em vários volumes uma espécie de enciclopédia, onde ali estariam todas as constituições imperiais, todas as leis do direito romano, para que os futuros direitos, os direitos do Ocidente e até do Oriente, pudessem se inspirar naquela joia de perfeição organizacional, social, de comportamento, o mais belo código de ética que o homem fez até os dias de hoje foi o direito romano. E o imperador Justiniano, prevendo a queda daquele império, residindo em Constantinopla, percebendo a contrariedade dos romanos da capital de Roma, ele organizou e passou a se preparar diante da invasão dos bárbaros. E com a invasão dos bárbaros em Constantinopla, Roma caiu. Mas os bárbaros, quem eram os bárbaros? Não eram indivíduos que viviam apenas em desertos, eram ex-proprietários, ex-donos de terras que os romanos conquistaram. Com a queda do Império Romano e com a queda do direito romano, um outro direito, um outro código de ética se consolidou, que foi o direito germânico. Mas o direito germânico, ele era nacionalista, enquanto que o direito romano era um direito territorialista. O que significa isso? É que o direito romano julgava aqueles que estavam em seu território, enquanto que o direito germânico era o direito que julgava cada um de acordo com a sua nacionalidade. Por isso que se tratava de um direito nacionalista. Com o direito germânico, a sociedade feudal não teve uma estrutura para organizar a família. E por isso necessitou da estrutura sólida da igreja na época, através do direito canônico, porque a igreja foi o elemento fundamental para sustentar o mundo ocidental que se declinava, e aí se aumentava o número de suicídios, se aumentava o número de criminalidade, porque com a queda do Império Romano, o mundo entrou em sombras. Surge com a queda do Império Romano o início da idade mais tétrica que a humanidade viu, a Idade Média.
Essa Idade Média tem início com a queda do Império Romano e teria seu final no berço da Renascença italiana, nos braços de Leonardo da Vinci, na mentalidade de Michelangelo ou na inspiração de Rafael Sanzio. Naqueles séculos foram os séculos mais tenebrosos para os nossos códigos de éticas. Naquele momento, o código de ética do Evangelho estava conspurcado, estava maculado por uma ambição desmedida aos interesses materiais. A igreja, que deveria preservar a beleza genuína do Sermão da Montanha, do amor ao inimigo, patrocinava as guerras, as cruzadas, para que aqueles que substituíram o poder romano pudessem no Oriente aumentar mais ainda o seu poder e o seu prestígio. Até o início do século XX, nós observamos ainda a existência da Inquisição. Nós observamos que a história da humanidade é uma história de uma busca diante de um direito perfeito, daquele direito natural sonhado por Platão, daquele direito natural sonhado por Pitágoras, que um dia construiu uma cidade sem leis, porque a lei era a lei da razão e a lei do amor. Porque Pitágoras dizia: o homem não precisa de regra, ele só precisa de bom senso e de sentimento. Mas nós observamos o mundo entrando em trevas, sem verdadeiros códigos de éticas. A constituição do Evangelho foi obnubilada devido a uma consciência ultrajada por aqueles sacerdotes que deveriam preservar a fé, mas que se perderam em nome da própria incredulidade. Observa-se ainda que na Idade Média existiu muito derramamento de sangue. Ali se encontrava a ciência aprisionada, engessada, a música calada, o pensamento criativo com medo. Nós assistimos e verificamos o medo de Galileu, a timidez de Copérnico. Nós observamos o quanto que a Idade Média veio para perturbar, porque o homem não tinha uma referência, não tinha um código, não tinha uma valorização da família, não existia ali naquele período uma preocupação ocidental ou mundial com os princípios que pudessem gerar o grande respeito ao próximo, tão sonhado por Aristóteles. Mas o tempo passou. No século XIII surgiram dois grandes fenômenos, um pela inteligência e o outro pelo amor. O século XIII foi o século que cuidou para que o século da Renascença pudesse acontecer. Depois da humanidade cansada de tantas guerras, surgiu no próprio seio da igreja um grande pensador, que foi o Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, através da sua filosofia da escolástica, juntou o pensamento cristão com o pensamento das leis imutáveis, do pensamento aristotélico, e reformulou a igreja. Ele fez, muitos séculos depois, 10 séculos depois, o que Santo Agostinho fez, organizando ou reorganizando a igreja, que se esqueceu do amor ao inimigo, que se esqueceu, se alguém te forçar a dar uma milha, vai com ele mais 2 milhas. Tomás de Aquino veio e, graças à misericórdia divina, ele organizou o pensamento da igreja. Mas Jesus ainda enviaria um outro, o Poverello, aquele filho de Pedro Bernardone, da cidade de Assis, da Cali da Itália, para poder tocar sentimento, valorização de amor àquela igreja que se encontrava obnubilada por um sentimento de escravidão diante das coisas, da riqueza, da fama e do poder deste mundo. Francisco dizia aquela voz: reconstrói, reforma a minha igreja, organiza a minha igreja. E um grande jovem, pensando que se tratava da igreja de São Damião, organizou, fez uma campanha com todos aqueles filhos de Assis, para que a igreja de São Damião, para que a igreja do Senhor pudesse se restabelecer. Mas ele não falava daquela igreja. Aquela voz que vinha do Cristo falava de uma igreja
igreja moral, falava de uma igreja ética, falava da igreja que tinha como objetivo espalhar, levar o seu evangelho para os 4 rincões do mundo. Francisco, então, vai até Roma, pedir ao Papa a autorização para que ele pudesse pregar, para que ele pudesse falar das coisas do Senhor, para que ele pudesse falar dos seus irmãos, do irmão Sol, dos irmãos animais, da irmã Lua. Francisco, o cantor da vida, o cantor do amor, ali se encontrava diante do Papa, que, depois de um sonho, pela sua mediunidade onírica, recebeu a revelação de que aquele mendigo, de que aquele jovem era mais do que um mendigo, era mais do que um jovem, era um anjo do Senhor que veio para colocar amor na igreja, amor no cristianismo. Então, no século XIII, Jesus manda a mente, o intelecto, a sabedoria da ciência, a persuasão e a perfeição da filosofia, através de Tomás de Aquino, e manda aquele que sentiu seu amor. Depois de Jesus, ninguém amou tanto quanto Francisco, como Francesco. E Francisco, institui, não ele, mas o Frei Elias, um pensamento diferenciado na igreja dos padres pobres, dos franciscanos, uma igreja que valorizava o ouro, que valorizava a prata, que valorizava o poder, agora se abria para uma outra norma de conduta, a conduta da obediência, da castidade, da obediência e, sobretudo, a conduta do desprendimento material. Francisco, então, rejuvenesce, reorganiza com sua política, com a sua maneira de ser, com a sua filosofia, com seu pensamento, com seu amor, a igreja, aquela que deveria cuidar e que cuidou do evangelho, mas se descuidou porque caiu nas tentações do poder. Depois do século XIII, a humanidade vê pela igreja um novo código de ética, o cristianismo renascendo, e a partir do século XV e do século XVI, a humanidade se expande com a conquista ou as conquistas marítimas. Aquele é o momento em que o direito germânico se expande cada vez mais e outros direitos surgem, como o direito inglês, o common law ou common law, o direito da Espanha, o direito de Portugal, o direito dos reis e das rainhas naquele tempo, e uma particularidade: o direito evoluiu muito mais por causa da influência das rainhas do que por causa da influência dos reis. Eram as rainhas, a rainha Isabel, eram as rainhas da Espanha, de Portugal, rainha da Inglaterra, eram elas que inspiravam seus maridos a organizar um código de ética humano que pudesse resolver os problemas de contendas, os problemas de conflitos em torno da terra. Ali nós observamos a influência da mulher, que naquele tempo não foi juíza, não foi promotora, não foi advogada. A mulher nem estudava, mas foram as mulheres, aquelas que estavam no poder, que inspiravam seus maridos, que inspiravam seus juízes, para um código de ética mais humano, mais sensato, a fim de que o opressor não pudesse oprimir ainda mais os fracos. E a humanidade avança. Entramos agora no século XVIII, o século da indústria, o século da revolução industrial. É o momento em que o homem sofre desemprego, um código de ética que ele não conhecia, porque agora a máquina a vapor e outros equipamentos substituíam aquela grande massa de trabalhadores que se juntavam nas praças, agora desempregados, porque a máquina substituía o homem. E não substituiu apenas na Inglaterra, substituiu em vários lugares da Europa. Esse avanço da Revolução Industrial, proveniente inclusive de uma apatia do Estado, porque naquele tempo o Estado não era social-democrata, era um Estado liberal. Esse Estado liberal que permitia que a opressão da monarquia, da nobreza, a opressão dos que tinham, dos que possuíam, sobre aqueles que
social, despertou a consciência sociológica. A física social de Augusto Comte evoluiu, e ele a denominou de sociologia. Evoluiu o pensamento da Revolução Industrial na França. Na França, naquele final do século XVIII, uma revolução ocorreu. Era a revolução da ideia, a revolução do iluminismo. O pensamento iluminista dizia que não se poderia admitir aquela desigualdade, e o sentido de igualdade, a concepção de liberdade, de liberté, de fraternité, de fraternidade, foi o colorado do pensamento iluminista no final do século XVIII na França. Ali começa não a revolução de classe, não a revolução de proletário, mas começava um pensamento a determinar uma nova consciência na classe burguesa, que pertencia ou que fazia parte da classe média ou média alta, e a posteriori atingindo 23 milhões de franceses que viviam em verdadeira penúria e sob a indiferença daquela monarquia reinada por Luís XVI. Agora a Revolução Francesa, que vinha com a bandeira intelectual do iluminismo, falando em igualdade, falando em liberdade, falando em fraternidade, ou seja, falando em justiça. A justiça de Aristóteles. A Revolução Francesa dá um grande passo para que a humanidade pudesse amadurecer. O passo da nova idade, a idade na qual nos encontramos, a idade contemporânea. A idade antiga foi a idade dos códigos do olho por olho, dente por dente. A idade média foi a idade das sombras, a idade em que o homem dormiu para os códigos de ética da vida. Depois surgiu a idade moderna, a idade das artes, a idade do pensamento, a idade de Beethoven e de Schubert, a idade de tantos pensadores, a idade de Galileu, do Sir Isaac Newton, a idade de físicos, de gênios, de santos, de heróis, a idade moderna que renasce para poder dizer ao homem que o bem existe, que a beleza existe e que tudo isso, o bem e a beleza, formam a ética de um comportamento espiritual. Porque o bem vem do Espírito e a beleza também virá ou vem do Espírito. O século XVIII foi o século em que se amanheceu na idade da contemporaneidade. Agora entramos no século XIX, o século de Allan Kardec. Depois da liberdade, da fraternidade e do sonho de igualdade, a França nos manda Hippolyte Léon de Misard-Rivel, que ele estabelece um outro código de ética, o código de ética do homem de bem, dizendo que não é fora da igreja que não há salvação, mas fora da caridade. Ele organizado e tutelado pelo Espírito de verdade, ou seja, o próprio Jesus, vem à Europa, a Europa cansada de tantas guerras, a Europa cansada de tantos suicídios, de prostituição, de misérias, de epidemias, vem na França, no berço da cidade de Paris, para que o homem pudesse acordar para uma realidade diferenciada. E ele, como Leon Denis e toda a equipe, Gustave Gély, Camille Flammarion, Gabriel Delany, William Crookes, Victor Hugo, aqueles intelectuais da França, partidários do iluminismo, pensadores agora do espiritismo, levam para a humanidade um testemunho de fé, um testemunho que alcançou Carl Gustav Jung, o grande parapsicólogo, psicólogo, psicanalista, discípulo de Sigmund Freud. Vem Jung falando dos arquétipos, falando de reencarnação, falando de uma memória integral, ou seja, a França, a Inglaterra, Portugal, Espanha, Holanda, Bélgica, a Europa volta-se para o pensamento francês, que é o pensamento da doutrina espírita. Um código que fala da vida após a morte, da reencarnação, da lei de justiça através da reencarnação. É um código de ética divino que Nicodemos não soube compreender. Quando o jovem Rabi dizia que para o homem atingir a perfeição necessitaria nascer de novo, renascer, nascer da água do Espírito, nascer da água, ou seja,
corpo e nascer do espírito através da metanoia, de uma consciência renovada, de uma mentalidade aumentada para as verdades eternas. Entramos no século XX, organizando o pensamento ético, mas ainda na Europa, a mulher é discriminada. Ainda nos encontramos tantos e tantos conflitos, e como se não bastasse, na década de 30, no século XX, vem o nazismo, o poder totalitário absolutista, querendo estabelecer um código de ética de comportamento, e mais ainda, querendo dizer que deveria existir raça pura, que deveriam existir corpos perfeitos para que a ética pudesse se instalar. Foram grandes os pensadores que se revoltaram contra aquele momento. Grandes cientistas como Albert Einstein, que era um humanista e que falava de uma ética de Deus até então, que ninguém poderia imaginar, vindo de um físico, de um cientista que falava de Deus. Depois da Segunda Guerra Mundial, surge a Organização dos Estados Unidos, ou melhor, surge a Organização Internacional das Nações Unidas e a ideia dos Estados Unidos da Europa. Depois da Segunda Guerra Mundial, o europeu cansado pensa na unificação, algo que só aconteceu alguns anos depois, algumas décadas depois, através da unificação da economia, através da cédula euro, da moeda euro. É um sonho da década de 40, é um sonho daquele país, ou melhor, daquele continente cansado de tantas guerras, cansado de tantos problemas, de tantas decepções. O direito, ele se renovou através das Nações Unidas. O direito, ele vem evoluindo através de uma concepção de juristas como Rui Barbosa, como Miguel Reale, como Silvio Rodrigues, como Damásio de Jesus, pensadores que surgem em toda parte, aqueles que vêm organizando o pensamento de Montesquieu através dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, até mesmo o pensamento estadista republicano de Maquiavel, Nicolau Maquiavel, que na verdade não foi nem um pouco maquiavélico. O que ele queria, através do príncipe, era dar para o seu monarca alguma instrução de como ele deveria preservar o poder. Mas também existia em Maquiavel um pensamento humanista, um pensamento de sensibilidade. E então, nós observamos os pensadores do século XIX, do século XVIII, como Karl Marx, que falava e se preocupava com a sociedade, colocando e defendendo a classe proletariada, a classe trabalhadora humilhada, ultrajada, para que pudesse se organizar, estimulando a construção, a organização dos sindicatos. Nós observamos Engels, Hegel, pensadores, filósofos, sociólogos, todos querendo organizar a sociedade, diagnosticar o problema e apontar as soluções para esse problema. Até mesmo socialistas utópicos, o homem sonha com o socialismo, de outra parte o homem sonha com o capitalismo, mas nós observamos que o capitalismo oferece a liberdade, mas não dá a oportunidade. E em contrapartida, o socialismo nos dá a oportunidade, mas não nos dá a liberdade. Precisamos de um sistema que seja perfeito, que dê a liberdade capitalista, mas que dê também a oportunidade para que todos possam estudar, como no sistema social, estudar sem precisar pagar. Ou seja, aprender, mas sem precisar pagar. Porque é essa a função do Estado, ser tratado em hospitais, em clínicas, mas sem precisar pagar. Porque a saúde é também função do Estado. Saúde, educação, cultura e segurança são as principais bases do Estado. Então, nós observamos em pleno século XXI, esse momento em que democratas e republicanos nos Estados Unidos brigam e lutam pelo poder. Nesse momento em que a consciência busca algo além do que se encontra nas leis, que é a consciência da equidade, que é a consciência de um sentimento de bom senso, o grande bom senso que nutria e que nutriu e que nutre
todo pensador que sabe organizar a sua vida e sabe sistematizar seus sentimentos. Mas encontramos no Evangelho um novo código de ética, sempre atual, sempre inspirador do direito natural e do direito positivo. Nós observamos, 2000 anos depois, a figura majestática de Jesus, falando das belezas do reino, falando de se experimentar a virtude da humildade, quando ele fala: bem-aventurados aqueles que são os pobres de espírito, aqueles que são humildes, porque a humildade é o princípio básico de toda a ética, de todo pensamento religioso, ético e jurídico. Muitos juristas não aceitam que a religião interfira no pensamento social, jurídico. Por Rousseau, que desenvolveu o seu contrato social, muitos não pensam que a religião deve se intrometer no pensamento jurídico. Até concordamos, mas seria impossível que o pensamento ético e moral religioso, é impossível que ele não interfira, porque o ser humano traz dentro de si o sentimento instintivo de que Deus existe, o sentimento instintivo de que há uma potência de inteligência, de sentimento e de amor, e que organiza a nossa vida, que organiza o nosso universo, que explica o inexplicável, que explica o que não se pode compreender. Assim, nós encontramos outros pensadores que dizem: a religião poderá sim interferir, mas achamos e concordamos que não a instituição religiosa, como acontece no Oriente, em que o Alcorão dita as normas jurídicas e tira do povo a liberdade de pensar em outro pensamento religioso. Se uma religião imperar dentro do pensamento de direito jurídico, ela vai tirar do outro a possibilidade e a oportunidade de conhecer outros caminhos que também levam a Deus. Porque nem todos compreenderão o sentido da justiça pela reencarnação ou o sentido de justiça pelo amor. Então nós necessitamos de vários níveis de religiões, de sistemas teológicos, filosóficos, para que se possa levar, ou para que se possa a si mesmo levar ao caminho da autoiluminação, ao caminho da redenção espiritual, ao caminho da evolução intelectual e moral do espírito. A proposta da doutrina espírita é nos oferecer um pensamento lógico de justiça, um pensamento lógico de caridade, um pensamento lógico de respeito, um pensamento lógico social, para que o ser humano evolua através da mística, mas não se esqueça de evoluir com os seus concidadãos, com aqueles que estão junto a si, para que ele busque a santificação, a plenitude da autoiluminação sonhada por Buda e experimentada por ele, mas sem excluir aqueles que estão mais próximos a si, ou sem excluir a família, sem excluir os corações que vivem em nossos bairros e nossas cidades, porque a santidade não é um processo individual apenas, é um processo mental, espiritual, mas é um processo também social, porque ninguém se santifica isoladamente sem alguém. Então, todos nós precisamos pensar: Roma caiu porque o direito romano ficou enfraquecido, e o direito romano enfraqueceu porque a sociedade romana não pôde mais valorizar, ou não valorizou como valorizava a família. Toda pessoa que não tem um código de comportamento, que não tem um código de regra dentro de si, também fica fragilizada. Assim como a sociedade fica fragilizada sem o direito, ou com o direito enfraquecido, também o espírito fica enfraquecido, sensibilizado, quando ele não tem regras de conduta, normas de comportamento, um código de ética que possa nortear o seu caminho, guiar os seus passos. E é por essa razão que um dos segredos da felicidade é ter normas de conduta, ter princípios, como dizia Gandhi. Ele dizia: não se pode trair nenhum princípio por causa das circunstâncias. Uma vez perguntaram a Gandhi o que ele faria
se ele visse o seu filho sendo ameaçado por uma serpente? Ele respondeu: eu jamais poderia matar a serpente, mas faria de tudo para salvar meu filho. Não posso matar, não posso trair um princípio por causa da circunstância. E nós observamos Albert Schweitzer, que modificou toda a planta do hospital para que não pudesse exterminar um grande formigueiro que ali existia. Nós observamos o código de ética de Irmã Dulce, de Maria Teresa de Calcutá. Não podemos ser felizes no meio de tanta infelicidade. O código de ética de Isaac Newton: para cada ação, uma reação contrária no sentido oposto. O código de ética de Galileu: através da força gravitacional, os corpos estão vinculados, ligados, assim como o satélite fica ligado ao planeta e o planeta vinculado pelo magnetismo ao Sol ou à estrela, e a estrela aos quasares, às constelações. Também nós estamos vinculados uns aos outros. E nós aprendemos tantos códigos. O código de ética de Abraham Lincoln, que era a liberdade. O código de ética de John Kennedy, que era a democracia. Os códigos de ética dos que sonham com igualdade, liberdade e fraternidade. Em várias sociedades, em várias associações, em vários princípios e doutrinas religiosas. Ou seja, tudo isso para que nós alcancemos o reino dos céus e sua justiça. Jesus nos traz um código de ética diferenciado, bem mais interessante do que o de Confúcio, bem mais interessante do que o de Buda, Lao Tse, Sócrates, com outros tantos. Ele vem dizendo que o princípio maior, o mandamento maior é o amor. O amor que cobra a multidão de pecados. O amor que organiza todos os sentidos, que nos dá uma razão de ser na vida, que nos anima, que nos motiva. É o amor, o grande pão nosso de cada dia. É o amor, o alimento das almas, como diz André Luiz, através de Chico Xavier. É o amor, o código de ética de Deus. É o amor que atinge os minerais pela beleza, através do pensamento de Planck, dos átomos de Demócrito, pela beleza dos elétrons, dos núcleos, pela beleza de todas as cargas magnéticas que formam os elementais, que formam a química e suas substâncias, que formam a física e seus fenômenos mecânicos e relativos. É através do amor que a ciência acordará, porque depois da idade contemporânea, que é a idade da liberdade, igualdade, fraternidade francesa, depois da idade contemporânea, que é essa nossa liberdade de justiça, os que reencarnam no planeta Terra, nesse momento da idade contemporânea, são aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas depois dessa idade contemporânea, que é a idade da justiça, haveremos de entrar numa outra idade, que é a idade do amor, que não sabemos que nome terá, mas é a idade em que aqueles que virão, só virá à terra aquele que verdadeiramente desejar amar. Porque no futuro, somente os habitantes da terra que buscarem o amor terão a oportunidade de vivenciar esse planeta, que certamente estará bem melhor. Mas em pleno século XXI, ou seja, 2 séculos depois da Revolução Francesa, em pleno século XXI, que é a idade da justiça, nós observamos a injustiça ainda imperar. Mas se estamos no século da justiça, se estamos na idade da justiça, temos que entender que essa idade preconiza a idade do amor, que certamente os nossos tataranetos, os tataranetos dos nossos tataranetos, as futuras gerações experimentarão aquilo que ainda não experimentamos, uma lucidez, uma consciência, porque o amor não é apenas um sentimento de afetividade, o amor é uma lei divina que estabelece princípios, virtudes, o amor que faz com que o Sol, que faz com que os planetas, que faz com que a Via Láctea, que faz com que os átomos, é esse código de ética que buscamos. É o amor, ou melhor, foi o amor que faltou ao Império Romano, foi o amor que faltou àquela consciência, embora grandes gênios da sabedoria da Grécia.
O Egito não foi perfeito porque não teve o amor. Não ouviu o amor de Akenaton. Roma não foi perfeita porque não ouviu o amor de Jesus. A Grécia não foi perfeita porque não sentiu o amor de Pitágoras. E nós observamos que em certos lugares onde não existia amor, ali o declínio da prosperidade, o declínio da economia, o declínio da riqueza, o declínio da sociedade, o declínio da fraternidade. Assim, meus queridos, se nós quisermos medir a nossa evolução espiritual, a nossa sensibilidade social, nos perguntemos qual é o nosso grau de amor, que grau de amor, que nível de amor eu alcancei, porque somente através do amor nós vamos vislumbrar outros códigos divinos superiores que nos levarão ao nosso Pai, que nos aconchegarão, que nos fortalecerão, que verdadeiramente nos despertará para a universidade maior, a universidade do Espírito, não mais através das encarnações, mas através de outros processos que para nós são desconhecidos, mas que são processos da verdadeira arte de amar. Quando Jesus falou, amai o vosso próximo como a si mesmo, ele dizia que todos nós somos semelhantes, embora não sejamos iguais, mas que somos frutos da mesma essência. Porque Deus, como dizia João, o evangelista, Deus é amor. É esse amor que nós precisamos desenvolver dentro de nós. Pensar o amor. Pensar como Marx pensou a sociedade, como Comte pensou a sociologia, como Emile Durkheim também pensou a sociologia. Pensar o amor, se perguntando o que eu quero, por que eu quero, para que eu quero, qual é a utilidade do que eu quero, como eu vou fazer isso ou aquilo, por quanto tempo, aqui eu vou pedir ajuda, quanto eu vou pagar por isso. Ou seja, o amor tem um preço. E como dizia Gibran Khalil Gibran, quando o amor vos convidar, segui-o, embora o seu caminho às vezes seja sacrificioso. O amor nos levará aos círculos de Roma, o amor nos levará ao Gólgota na cruz, o amor nos levará a Barcelona, sendo queimados os livros, o amor nos levará ao anonimato profundo, o amor nos levará à prece majestática do apóstolo Paulo, o amor nos levará ao profundo amor de Santa Teresinha de Jesus, que falava de Deus da sua plenitude quando dizia: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem nada lhe falta, só Deus basta. E em se falando de código de ética, em se falando de constituição divina, só o amor basta. Muita paz a todos e que o amor de Deus esteja entre nós. Nós agradecemos ao nosso irmão Emílio pela brilhante palestra e novamente convidamos a banda musical Carlos Gomes para fazer as suas apresentações finais. Vamos recebê-los com muito carinho novamente.